Gênesis capítulo 6, versículo de número 9. Nós vamos falar de um camarada que eu vou falar para vocês. Já tem umas 2 semanas que Deus tem me feito lembrar da história desse homem. Amém? Todo mundo achou aí? Gênesis capítulo 6, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Eterno: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto a perversão havia chegado. Toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniço e as calafetará com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados. Para a sua largura, 50 côvados. Para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e a rematarás com um côvado mais alto. Para a entrada da arca pelo lado. Farás a entrada da arca pelo lado. E farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Eu queria que você fosse lá para o verso de número 22 agora. Noé fez assim tudo quanto Deus lhe ordenara e concluiu a obra. Amém? A gente conhece a história de Noé, alguns por estudarem, outros por assistir filme, outros por assistirem a Record, outros por ouvirem falar. Mas a história de Noé é uma história que é muito parecida com a dos nossos dias. Noé era um homem íntegro, Noé era um homem reto, Noé era um homem que andava com Deus. A Bíblia vai nos dizer sobre esse homem, um homem que na sua época, com toda a perversidade que havia no mundo, um camarada que conseguiu fazer a diferença a ponto de Deus mudar o plano por causa da sua conduta. Deus manifestou a sua misericórdia e a sua graça com toda a humanidade e com os animais que haviam na terra, por causa de um homem justo, por causa de um homem íntegro que se relacionava com Deus. Não era mais fácil Deus levar Noé para ficar com ele? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não desistiu de concluir um plano que ele havia estabelecido quando o homem caiu. Deus podia ter acabado com tudo e ninguém ia nem saber que Deus prometeu que enviaria um que pisaria na cabeça da serpente e que hoje nos daria a mesma vida de antes, como o homem tinha. Deus podia ter destruído tudo. A Bíblia vai dizer que Noé era um homem íntegro. A Bíblia não vai dizer que a mulher de Noé ou que os filhos de Noé eram homens íntegros. A Bíblia vai falar de Noé. E eu quero falar alguma coisa da parte de Deus com vocês, algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração. Eu quero dizer para você, um dos primeiros fatos que me chamam a atenção sobre isso, é para você que às vezes está aí dentro da sua casa, passando guerra, passando luta, e talvez você olha para um lado, você não enxerga alguém que tem o mesmo nível de fé que você olha para frente, você não enxerga alguém que tem a mesma conduta que você olha para trás e parece que ninguém entende o que você entende. Eu quero dizer uma coisa: se Deus te chamou para um relacionamento, não deixe de andar da maneira que Deus te chamou para andar, por causa de quem está do seu lado direito, por causa de quem está do seu lado esquerdo, porque o seu pai disse, porque sua mãe fez, porque seu esposo fez ou não fez. Não deixe de ter uma vida íntegra diante dos olhos de Deus, independente de quem está do seu lado. A Bíblia vai dizer que quando Deus olha para a terra, Deus estava de olho em tudo o que acontecia, e a iniquidade crescia absurdamente.
Se vocês acham que vocês já viram coisas absurdas, é porque na época de Noé não tinha Instagram, não tinha jornal, não tinha televisão para falar o que acontecia lá. Eu vou deixar isso aí para o pastor Adelso pregar outro dia. Agora eu jogo tudo para ele. Existiam coisas naquela época que não são diferentes das de hoje. Perversidades, atrocidades. É só você ler o capítulo anterior. É só você ler que a partir do momento que o homem cai, a maldade começa a se manifestar entre os homens. E o interessante é que esse camarada Noé, a Bíblia vai dizer que ele andava com Deus. Ele tinha vida com Deus. Deus olha para a terra inteira, eu vou destruir, vou acabar com esse negócio tudo aqui. E aí Deus topa com Noé. Aí eu entendo a paciência que Deus teve para explicar para Abraão que por causa de um, ele teria misericórdia de toda a terra, porque Deus já tinha feito isso antes. Abraão vira para Deus: Deus, se tiver 10, se tiver 5, se tiver 4, se tiver 3, se tiver só um, Deus fala: eu não vou destruir a terra por causa do um. Talvez você não entendeu ainda que a sua casa continue de pé, porque você é um que Deus enxergou dentro de um ambiente completamente desfavorável. Talvez você ainda não entendeu que muita coisa está acontecendo, que o seu ambiente de trabalho, que o lugar onde você está ainda não foi destruído, porque Deus olha para você e continua manifestando graça, continua manifestando misericórdia, continua mantendo os planos, porque Ele te achou em um lugar diferente. Aí a Bíblia vai dizer que depois de um certo tempo, Noé era um moço novinho de apenas 599 anos. Não, mas eu tinha um pouquinho menos, né? Porque há uns 600 anos que ele vai fazer a arca, que ela fica pronta. Mas Noé era um senhor de 500 e lá vai fumaça. Deus chama esse senhorzinho. E Deus fala com ele assim: olha, Noé, por causa da perversidade do homem, da humanidade, eu vou destruir a terra inteira. Eu já decidi destruir, acabar com tudo. Eu vou destruir os animais, eu vou destruir os seres humanos, eu vou acabar com tudo. Não vai sobrar ninguém, a não ser você e a sua família. Mas para isso você vai ter que construir um negócio que talvez você nunca viu, que talvez você nunca imaginou. Mas eu vou te falar como é que faz. Deus começa a dar a ele as medidas da arca. Deus começa a mostrar para ele como que seria a altura do barco, a largura, o comprimento. Deus começou a mostrar qual era o tipo de madeira que usaria. Presta atenção, a Bíblia não vai dizer que Moisés era alguém que trabalhava, que Noé era alguém que trabalhava com madeira. Deus não chamou um exímio carpinteiro para poder fazer uma arca. Noé não era um construtor naval, até porque não tinha prática de fazer essas coisas. Agora você imagina, o cara recebe a revelação para fazer um negócio diferente que ninguém nunca tinha visto na terra. Talvez Deus vai te dar direções que você nunca viu, que você talvez nunca ouviu e que ainda talvez nem subiu ao seu coração. Mas tem coisa que Deus vai começar a revelar a você no seu lugar do secreto com Ele. Tem coisas que Deus vai descortinar diante dos nossos olhos, diante dos seus olhos, que ninguém nunca imaginou que aconteceria. Você talvez é a pessoa mais improvável para o ser humano, mas é você que Deus escolheu para revelar coisas que ninguém ainda nunca viu. Eu faço ideia, Noé na sua época, falando com o povo: ei, eu estou precisando de alguém para trabalhar para mim, mas vamos fazer o quê? Eu falei: não sei direito não, mas vocês vão fazer o que eu vou mandar fazer. Eu faço ideia, o povo olhando para o senhorzinho, falando assim: esse velho começou, acho que é um sol quente na cabeça. Vai construir o que, Noé? Vamos fazer um barco aí. Primeiro navio da história, gente. Noé começa a construir. E eu acredito que Noé também começa a pregar sobre o que haveria de vir. E ninguém dá crédito à palavra do vozinho, porque o vozinho está construindo um negócio que ninguém nunca imaginou. Ninguém tinha visto chuva como Noé falava. E ele começa a pregar e começa a falar. Mais ou menos, segundo alguns estudos que eu li, a arca demorou entre 40 e 50 anos para ficar pronta. Então você imagina, entre 40 e 50 anos, um homem construindo um barco do tamanho do universo, que ninguém nunca tinha visto aquilo, e pregando e anunciando. O que me chama a atenção nisso é que as pessoas que construíram a arca junto com Noé, nem todas entraram. Sabe o que Deus me ensina nisso? Nem todo mundo
que está aqui, ajudando a construir, ajudando a edificar, sentando aqui no banco, fazendo alguma coisa para Deus, vai entrar no grande dia. Sabe por quê? Porque nem todo mundo dá crédito à palavra que é pregada. Você só está fazendo. E está assim de gente que só faz, mas não crê em nada do que se prega, não crê em nada do que está sendo anunciado. Tem gente dentro da igreja que não crê nem na volta de Jesus. Você acredita nisso? Esses dias eu fui num lugar que eu ouvi um homem falando que não acredito que Jesus vai voltar agora não. Eu falei, então tá, então fica sem acreditar. Na hora que você vê que a igreja sumiu, você lembra que a igreja foi. Aí você vai saber quanto que Jesus veio ou não. Tem gente que não dá crédito à palavra de que Cristo vai voltar. E que você precisa mudar o seu caminho, que você precisa mudar a sua mente, que você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, porque se você não crê na palavra do arrependimento, você vai ficar de fora, você pode estar até construindo a arca, mas se você não crê na palavra, no dia certo você não vai entrar. A arca demorou tempo para ficar pronta, irmãos. Você imagina quanto tempo Noé estava lá avisando, vai chover, Deus vai acabar com essa terra, bora construir essa arca, fica perto de mim. Ninguém deu crédito ao vozinho. Nem sempre vão dar crédito à sua pregação, mas continue pregando. Nem sempre vão dar crédito à sua pregação, mas continue construindo uma arca. Nem sempre vão dar crédito à sua pregação, mas continue fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Porque o que nos move nessa terra é uma coisa chamada propósito. A Bíblia não vai dizer que Noé entrou em depressão porque ninguém creu na palavra dele. A Bíblia vai dizer que ele continuou construindo, ele fez conforme Deus mandou. A Bíblia vai dizer no versículo 22 que Noé fez do jeito que Deus mandou. E não foi só construir a arca. Tinha toda uma maneira exata de fazer. Tinha que juntar alimento. Depois Deus falou assim, começa a juntar comida dentro desse. Eu imagino que Noé nem ia mais em casa. Talvez ele já até dormia dentro da arca. Eu penso assim, vai que começa a chover de noite, eu estou dormindo. Eu fico imaginando essas coisas, irmãos. A Bíblia vai dizer que tinha um tipo de madeira específica, madeira resinosa, que era para ser usada, betume. Deus começa a dar detalhes do que era para usar naquilo. Madeira resinosa são as melhores madeiras para construção, para se fabricar alguma coisa. É uma madeira que precisa de tratamento. E quando a gente vê madeira na Bíblia, a gente entende que a Bíblia está falando de homens. A arca simboliza a igreja. A arca simboliza o corpo de Cristo místico, não essa igreja paredes. Quando eu era pequeno, não em Barbacena, porque eu não sou de lá, mas quando eu ia com a minha tia na igreja que ela me ensinava, aí o pessoal falava bem assim, a igreja vai subir. Eu ficava olhando para as paredes e falava assim, caramba, Deus vai levar essa igreja. Porque a igreja era construída em formato de arca. Então eu imaginava, quando eu era criança, que Deus ia levar as paredes. E eu quero dizer para você uma coisa, Deus não vai levar paredes, Deus não vai levar roupa, Deus não vai levar modos, Deus não vai levar maneiras, Deus vai levar a igreja fiel dele na terra. É por isso que tem que ser alinhado com a palavra dele. Noé só venceu nesse período porque ele foi fiel a toda a palavra que ele recebeu, a toda medida, a toda instrução. Você sabe qual é o problema de muitos crentes no nosso dia de hoje? É que eles ouvem a palavra, eles ouvem a instrução, mas querem fazer uma arca do jeito dele. Não tem como você entrar na arca, não tem como você viver o livramento, não tem como você viver a bênção de Deus, se você não fizer do jeito que Deus está te instruindo para fazer. Tem gente que é cabeçudo, que insiste em fazer do jeito dele, não vai dar certo. E eu não estou te orando nem te amaldiçoando, é porque se você não anda de acordo com o que Deus te chamou para fazer, esquece, vai dar errado. Imagina se Noé vira para Deus, não, vamos botar umas janelinhas na arca, eu acho que está precisando de umas janelas. Imagina se ele falar assim para a mulher dele, fala assim, o que você acha que tinha que botar aqui? Bota uma antena da Sky ali no canto, bota o Wi-Fi do outro. Tem gente tentando dar aula para Deus do que é a verdade, só que Deus é a verdade. Não tem como mudar uma verdade de um princípio de Deus. Ou você se molda a Ele, ou esquece, você vai para o inferno, estando aqui dentro. Deus não te chamou para dar opinião para Ele, tanto é que a sua opinião não está na Bíblia. Desculpa te falar a verdade. Deus não te perguntou se da maneira que você acha. Deus te chamou para andar do jeito que Ele estabeleceu.
O problema da igreja de hoje é que ela quer que Deus se molde a ela. Deus não te chamou para se moldar a você. Se você for para o inferno, você vai saber na verdade. Não, você está bravo? Não estou bravo não. É que tem coisa nos nossos dias que se a gente não acordar, vocês vão ficar para trás. Nós vamos ficar para trás se a gente não der ouvidos àquilo que Deus está nos instruindo. A gente não tem tempo para perder mais. Tem gente que tenta dar pernada em Deus o tempo todo. Não esqueça que Deus é Espírito. Então quando a sua pernada vier, vai passar por dentro de Deus. Você não vai conseguir derrubar Ele. A Bíblia vai dizer que esse homem chamado Noé faz tudo conforme Deus ordenou. E chega um dia que Deus fala assim: Noé, junta a sua família, entra na arca, vai lá e separa. Quantos animais Deus mandou entrar na arca? De 2 em 2, não é? Só que teve animal que Deus falou assim: pega 7 pares. Então teve mais do que a gente aprende na salinha das crianças. Então está na hora de você conhecer um pouquinho mais. Deus pega 7 animais, 7 pares de animais que eram puros para serem oferecidos em sacrifício. Até porque se Deus manda levar só 2 cabritinhos, né, e mata um, como é que ia ter mais cabrito na terra? Ia acabar os negócios, né? Então Deus chamou alguns animais para que eles pegassem alguns animais específicos. Ele junta a comida, ele junta tudo e Deus fala: entra na arca. Pensa comigo, o homem que construiu a arca sabia o peso da madeira. Ele não fez tranca na porta, porque Deus não mandou fazer. Ele simplesmente entra e espera. A Bíblia vai dizer que Deus fecha a porta da arca e sela ela por fora. Tem umas coisas interessantes que me chamam a atenção. Por que Deus não deixou Noé trancar a arca por dentro? Já parou para pensar? Por que Deus não deixou janelas na arca? Porque você imagina a escuridão que devia ser dentro da arca? Não tinha luz assim. Não tinha um painel elétrico igual aos navios de hoje em dia, que tem lá os seus motores a diesel para gerar energia. Não tinha. Fechou. Se tivesse fogo dentro da arca, iluminava. Se não tivesse, ia ficar no escuro. A arca só tinha uma abertura, e essa abertura era por cima. Era virado para o alto. Presta atenção. Quando Deus te chama para fazer parte de um projeto, de um propósito, só tem uma janela que você vai conseguir olhar para fora daquilo que é o propósito. É a janela que te faz olhar para o alto. Não tem janela que te faz olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para o que está na frente. Você entra no propósito e se larga em Deus. Só obedece. A Bíblia vai dizer que Deus fecha a porta da arca. A Bíblia não vai dizer que a arca tinha timão, não tinha leme, não tinha vela. Simplesmente o homem entra com a sua família dentro da arca e começa a chover. Imagina se tem janela, ele olhando, aqueles amigos dele que eram mais chegados para ele, falou assim: ô Noé, começou a chover mesmo, hein? Bem que você falou que ia chover, deixa eu entrar. Presta atenção. Se você não der crédito da palavra de Deus enquanto ela é anunciada, antes que a tragédia aconteça, depois que ela acontecer, você esquece. Chega uma hora que a misericórdia de Deus, ela fecha a porta. Você imagina o sofrimento para Noé, tendo que olhar para um tio, para um sobrinho, para um parente? Você imagina isso? Ninguém creu. Ele creu e a sua casa foi salva. Ele entra. E a Bíblia vai dizer que 40 dias e 40 noites choveram na terra. Esse negócio de quarentena, Deus entende. Presta atenção. Todas as vezes que Deus quer começar algo novo na terra, Ele gerou uma quarentena. Você nunca prestou atenção nisso, não? Todas as vezes que Deus precisou gerar alguma coisa nova, fazer alguma coisa nova, Ele isolou pessoas específicas. Porque é nesse tempo que a gente perde o controle, que Deus nos leva para um lugar que só Ele tem para nós. Noé e sua família presos dentro da arca, sem um leme, sem uma vela,
sem timão e sem janela. Eles estavam completamente vulneráveis e entregues à vontade de Deus. Vou te falar uma coisa: para você viver a vida que Deus tem para você, você não tem que ter vela, você não tem que ter timão, você não tem que ter leme. Você simplesmente entra no propósito e se larga na mão de Deus, para que Ele te leve ao lugar que Ele primeiro. Andar com Deus é deixar que Ele te conduza. Tem hora que Deus vai falar assim: vai para ali, vai para cá. Tem hora que Deus vai falar: descansa, deixa que eu faço. E a gente quer fazer para Deus. Noé e sua família, 40 dias, 40 noites, só chovendo, 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 chovendo. E eu imagino que de repente o barco começa, opa, eles falam assim: tem um negócio diferente acontecendo, alagou. Tem gente que pensa assim: estava em Vila Velha. Irmão, se lá onde ele estava o negócio ficou desse jeito, imagina se ele estivesse aqui. A Bíblia vai dizer que as águas subiram 7 metros acima do maior pico que existia na terra. Então você imagina, hoje no nosso tempo, o Monte Everest é o maior, né? Você imagina 7 metros acima dele. Mesmo que o cara soubesse boiar, 150 dias ficaram ali, ó, à deriva. Mesmo que fosse um exímio nadador, não ia conseguir resistir. Se não morresse afogado, morria num raio. Se não morresse com um raio, o tubarão pegava. Mas que ia morrer, ia, porque Deus falou que ia morrer. Então eu imagino. Só que teve um dia que a Bíblia vai dizer que Deus se lembra de Noé e de todos os animais que estavam lá. Engraçado é que parece até que Deus se esqueceu deles, né? Deus deixou lá o negócio boiando. Rapaz, Jesus, Espírito Santo, Noé está lá, vamos tirar o homem lá da arca. A Bíblia vai dizer que Deus se lembra dele e Deus faz soprar um vento sobre a terra e as águas começam a baixar. Presta atenção, deixa eu te falar uma coisa: não é que Deus se esqueceu de você. Quando a Bíblia fala que Deus ele se lembrou, é porque Deus continuou velando por aquilo que Ele tinha dito. Não quer dizer que Ele esqueceu. Não quer dizer que Ele deu um surto de memória em Deus. E Deus falou assim: meu Deus, ali tem que abençoar o irmão. Até passou da data. Deus não faz isso. Deus simplesmente, quando se lembra deles, Deus faz soprar um vento na terra. Deus dá, eu acredito nisso. Eu imagino Deus olhando para a terra o tempo todo e falando assim: agora morreu o último, então vamos dar uma limpada aqui na terra. Eu imagino Deus olhando para dentro da arca. Pensa comigo, um monte de animal só comendo, sem ver sol. Uma senhora, 3 moças, 3 homens e um senhor, dentro de um lugar fechado, mais de 150 dias. Você tem noção da confusão que talvez não devia estar dentro daquele lugar? Você imagina os meninos querendo sair, as mulheres querendo sair. Gente, todo mundo na pandemia, quando deu a primeira semana, já estava na tremedeira, surtando, uma abstinência de rua. Irmãos, na pandemia eu fazia questão de ir no supermercado comprar o pão de forma. Só que eu pedi um fatiado. Eu falei assim: eu vou levar 3 hoje, amanhã eu vou cá pegar 3, só para sair de novo. Eu inventava motivo para ir na rua, porque eu não aguentava ficar dentro de casa. Agora você imagina um homem trancado, sem saber para onde que está sendo levado, com um monte de gente que está indo junto com ele, porque acreditou, e um monte de animal. Como que o leão não deu uma bocada em um dos filhos de Noé? Como que uma serpente não mordeu nenhum deles? Principalmente quem alimentava. Como que um tigre não comeu um cabrito, um boi ou uma zebra? Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós estamos no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, completamente largados na vontade de Deus, deixando com que Ele conduza a nossa vida, Deus faz com que a harmonia esteja no ambiente e tudo se transforma em paz. Se talvez o ambiente que você ainda está em guerra, talvez está faltando Deus estar no centro de todas as coisas.
Eu não estou dizendo que você vai ter paz o tempo todo. Você pode até passar guerra, você pode até estar vivendo realidades que parecem estranhas, mas aonde Deus está, a paz que habita dentro dele, habita também onde ele está. A Bíblia vai dizer que depois de um tempo, a arca encalha no topo do Monte Ararat. Depois de alguns dias, Noé vai lá, abre o telhado e começa a enxergar que ainda tinha muita água. Solta um corvo, depois o corvo volta, ele vai lá, solta pombo, o pombo volta, e daqui a pouco ele solta o pombo de novo, o pombo traz um galinho de oliveira, solta o pombo de novo, o pombo vai embora. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, eu acho muito interessante que apesar dele saber que as águas tinham baixado, que apesar dele saber que a pomba que ele tinha soltado não tinha voltado mais porque ela encontrou algum lugar para estar, nem assim ele empurrou a porta da arca para sair. Ele esperou que Deus o tirasse de dentro da arca. Vai chegar tem um capítulo, o capítulo 8, versículo 15 e 16, vai falar assim, olha, vou ler o 14. No 27º dia do segundo mês, a terra já estava bem seca. Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu, tua esposa, teus filhos e as esposas dos teus filhos contigo, e todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais, os pequenos, todos os que se movem rente ao solo, faze-os deixar a arca contigo, que populem sobre a face da terra e sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. A Bíblia vai dizer que chegou um dia que Deus abriu de novo a porta da arca, e Deus fala para ele: pode sair da arca, agora a terra está pronta para você sair. Presta atenção, todo mundo que anda segundo o propósito de Deus, todo mundo que anda de acordo com a vontade de Deus, entende também a hora que é para sair do lugar. Não é porque você acha que o terreno está bom, porque você acha que a terra está seca, que é para você sair da onde Deus te colocou. Vai chegar uma hora que Deus vai falar com você: agora sai da arca. Mas enquanto Deus não disser agora sai da arca, fica dentro da arca, porque é o lugar mais seguro para você. Tem gente que pensa que agora, porque observou alguma coisa, ou porque talvez olhou e enxergou alguma coisa que brilhou diante dos seus olhos, que parece ser bom, que é para você. E nem sempre o que parece ser bom é bom para você. Nem sempre aquilo que brilha nos seus olhos é para você. Quando a gente tem ouvidos atentos e a gente obedece à vontade de Deus, a gente vive a bênção de Deus na íntegra, não pela metade, não faltando pedaço. Você evita guerras, você evita situações que não era para você viver. Quando nós obedecemos a Deus e quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos supre em todas as áreas. Noé foi suprido por Deus até o dia que Deus falou: sai da arca. Depois que ele saiu, agora Deus falou assim: agora eu vou abençoar, vai começar uma outra realidade. Mas ele era obediente a Deus. Volto a dizer, irmãos, não tem como você andar com Deus e não obedecer a Ele. Não tem como você servir a Deus se você não consegue obedecer ao que Ele te diz. Não tem vitória na guerra para quem não ouve a Deus. Se Deus falou para você fazer, faça. Se Ele não falou para você fazer, não faça. E se você ainda está com dúvida, continue orando. Porque Deus, Ele não habita onde há dúvida. Deus é certeza. E se Deus mandar você andar e você não está vendo o chão, ande. Porque Deus é especialista em construir estradas onde não existem. Deus é especialista em construir coisas que os seus olhos não veem. Porque a matéria-prima que Deus usa para fazer o tudo é um nada. Você não está vendo nada, mas Deus mandou ir e vai. Deus não mandou ir e não vá. Está entendendo isso? A Bíblia vai dizer, lá em Mateus 24, 36 a 44, Jesus começa a contar algumas coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Mas tem uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é que diz assim a Bíblia, que assim como foi nos tempos de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, faziam as suas coisas normais, levavam a sua vida normal, assim vai ser no grande dia.
Por que eu estou falando disso aqui tudo? Porque eu quero falar com você uma coisa: Jesus está voltando, você está na beira da arca, você foi chamado para entrar na arca, mas só entra na arca se você for obediente à palavra de Deus. Os nossos dias são maus, queridos, são os piores possíveis. Eu nunca tive tanta certeza que eu estou mais perto da volta de Jesus hoje do que alguns anos atrás. Quando eu ouvia falar da volta de Jesus, eu falava assim: tem tanta gente falando disso. Mas de um tempo para cá eu percebo que quando se fala da volta de Jesus, as pessoas não dão crédito. Os sinais estão aí, queridos. Eu fico imaginando, como é que as pessoas não perceberam que os animais entraram na arca? Como é que as pessoas não perceberam que dentro da arca já tinha um monte de animal que foi levado por obedecer a Deus? De alguma forma Deus falou com os animais, eles obedeceram. E as pessoas, seres dotados de inteligência, não conseguiram entender o que Deus estava falando. A criação consegue entender o que o nosso Deus fala, mas nós que dizemos ser filhos de Deus, não conseguimos entender o que Deus diz. Será que os animais são mais racionais que nós? Não! Mas eles conseguem entender a voz do Criador. E você que é filho, você não está entendendo a voz do seu pai? Que talvez você está andando no lugar errado, que talvez você está andando com pessoas erradas, que talvez você está fazendo do jeito errado. Deus já te chamou, Deus já te mostrou, Deus já te falou, Deus já usou pessoas para falar com você: muda de rota. Mas você continua insistindo em fazer do seu jeito. Um dia a tampa da arca vai fechar. Não espere chegar com a porta fechada. Terrível coisa será para quem encontrar a porta fechada. Eu quero encontrar a porta fechada lá de dentro. Do lado de fora não quero nem sonhar com esse trem. É para você pensar mesmo. Sabe que a gente às vezes está construindo, às vezes a gente está fazendo, às vezes a gente tem até rótulo, cara de crente, parece com crente, sabe fazer como crente, sabe trabalhar como crente. O problema é que às vezes a gente não crê no que está sendo anunciado. A gente só sabe se a gente realmente crê quando nós somos testados e desafiados a obedecer. Você quer saber se você ama a Deus? Você obedece a palavra dele? Jesus disse assim para os discípulos: aqueles que me amam obedecem às minhas palavras. Essa era a palavra que eu tinha que compartilhar com você nessa noite. Será que você está obedecendo a voz daquele que te chamou? Será que não está na hora de você parar e falar assim: opa, peraí, talvez eu estou andando por um caminho que não era para andar. Você não está entendendo que os sinais estão apontando para a volta de Jesus? E se eu perguntar para você assim: se Jesus voltar agora, você sobe? Se o arrebatamento se der agora, você sobe? Jesus vai encerrar esse texto de Mateus falando assim: ó, vocês não sabem nem o dia, vocês não sabem nem a hora, nem os anjos, nem o Filho. A gente só sabe de uma coisa: que ele vai vir. A gente só sabe que uma hora ele vai rasgar o céu. A gente sabe que uma hora as trombetas vão tocar e a igreja vai subir. Tem hora que eu deito na varanda de casa com o Theo, e às vezes eu estou botando ele para dormir, eu estou sentado lá com ele, e às vezes eu olho para o céu e fico imaginando como que vai ser quando toda a igreja for levada. Às vezes eu deito com ele do meu lado e fico pensando: como que vai ser para um pai, de repente, o seu filho que está do seu lado sumir? Como que vai ser para uma mulher grávida, de repente o seu ventre ser esvaziado? Como que vai ser para alguém que você está andando na rua, às vezes você está num ambiente de trabalho e de repente começa a sumir gente? E eu fico imaginando que coisa terrível que não vai ser para quem é crente, que frequenta todos os cultos, que vai para a igreja, que ouviu falar, que foi ensinado a vida inteira, que você perceber pessoas sumindo e você não sumir. Eu
quero te dizer que ainda dá tempo, porque a porta da graça continua aberta. É nessas horas que a gente reflete sobre a vida da gente. Eu não estou falando para você pensar no fulano, eu estou falando para você olhar para você, porque Deus, quando olhou para a terra, enxergou um camarada chamado Noé, e por causa de Deus mudou a história da humanidade. Deus não está perguntando se seu pai foi, se sua mãe é, se seu filho quer, se a sua esposa ou seu esposo vão andar. Deus quer saber qual é a sua resposta para ele, porque no grande dia você vai dar conta da sua vida. Deus chamou para você tomar conta da sua vida. E o que você vai fazer? Será que a sua vida tem pregado o Evangelho sem que você abra a sua boca? Eu me pergunto isso todos os dias. Será que a minha vida está falando o quê? Eu ouvi um negócio muito interessante. Existe uma diferença sobre falar e frequência. Falar e frequência. Você já percebeu aquela pessoa que está olhando nos seus olhos, está falando com você uma coisa, mas a frequência que você recebe do que ela faz diz completamente o contrário do que ela está falando para você? Você já percebeu essa frequência? Já conseguiu perceber isso? Aí a gente fica igual aquele memezinho, né? A gente está aqui, mas a carinha sai para o lado assim e fala: ah, eu sei o que você fez no verão passado. Talvez é hora da gente pensar e olhar para dentro de nós mesmos, para enxergar quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Porque um dia ele vai vir. Quer você queira ou quer você não queira, ele vai vir. E a pergunta que eu deixo para você: você entra ou você vai ficar lá de fora? Feche os seus olhos nessa noite. A Bíblia vai dizer que depois do dilúvio, Deus estabelece um sinal entre Ele, a humanidade e toda a criação. E o que vai marcar as nossas vidas é uma coisa chamada sinal. Será que existe o sinal do sangue sobre a sua cabeça? Será que existe uma coisa chamada selo do Espírito na sua vida? Eu quero que você feche os seus olhos e você converse com Deus nessa noite. Peça para que Deus te faça enxergar de dentro para fora. Você não precisa de ninguém dizendo para você assim: olha, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, porque o Espírito Santo, ele nos direciona naquilo que nós precisamos mudar. É função dele nos convencer e nos fazer nos arrepender dos nossos maus caminhos. O que você precisa mudar na sua história? O que você precisa mudar na sua trajetória, na sua maneira de vida, na sua maneira de lidar com Deus e com os homens? A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de João Batista foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus, quando subiu, disse para os discípulos: continuem pregando arrependimento ao povo, porque só o arrependimento te leva de novo para o caminho certo. Pai, nessa noite nós estamos aqui nesse lugar, Senhor, como igreja de Cristo reunida na terra, Senhor. Senhor, a Tua palavra foi pregada, foi anunciada, e eu peço para que o Teu Espírito possa ir aonde a minha voz não vai, que o Teu Espírito possa alcançar o que a minha voz e o que eu não consigo alcançar no coração dos Teus filhos. Jesus,
que o arrependimento pelos maus caminhos, que o arrependimento pelas maneiras erradas de nós vivermos, pela falta de obediência à sua palavra, pela falta de obediência ao teu Espírito, Senhor, que hoje os nossos caminhos sejam mudados, que hoje a nossa maneira, a nossa conduta, a nossa integridade seja restaurada, para que nós possamos estar de acordo com a sua vontade, Senhor. Nos dá ouvidos abertos, nos dá um coração disposto a te obedecer e a obedecer em todas as coisas, Jesus. Nós queremos andar por um caminho de santidade, nós queremos andar por um caminho perfeito no Senhor. Que essa noite os teus filhos sejam alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado nesse lugar. Nós abençoamos os teus filhos nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite perguntar para você que está afastado de Jesus, para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você quer receber a Cristo como Senhor da sua vida nessa noite? Tem alguém que deseja renovar a sua aliança com Deus nessa noite? Eu queria que toda a igreja estivesse em um tempo de intercessão e de oração, porque existem pessoas aqui nessa noite que precisam mudar de caminho. Existem pessoas aqui nessa noite que precisam mudar a sua trajetória. Jesus está te chamando já tem tempo. O Espírito tem te conduzido ao arrependimento e talvez você está relutando contra. Você só vive uma vida frustrada se você quiser, porque Deus tem uma vida plena para você nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer renovar a sua aliança com Cristo? Não fique com vergonha. Tem alguém nessa noite? Não endureça o seu coração quando Deus falar com você. Um dia todo mundo já teve que passar por esse momento de dizer sim para Jesus. Qual vai ser sua resposta para Ele nessa noite? Talvez você não vai ter a próxima noite. Talvez você não vai ter uma próxima oportunidade. A gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Talvez hoje é a noite que Jesus preparou para você. Tem alguém aqui nesse lugar, queridos? Se não tem, eu queria que vocês se colocassem de pé. Nós vamos cantar um louvor. Eu queria que você adorasse ao Senhor nesse tempo. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. Você pode declarar isso com intensidade nessa noite? O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta
o meu nome transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo da parte de Deus. Eu quero abençoar a sua semana, eu quero abençoar a sua casa, o seu lar. Que você continue íntegro, que você continue sendo aquela pessoa que Deus olha, que Deus encontra em um ambiente desfavorável. Que você seja a luz dele no meio da escuridão, que você resplandeça Cristo na sua vida. Que a partir de hoje a sua história não seja mais a mesma, que você possa viver em obediência todos os dias, independente das circunstâncias, independente de quem está do seu lado, independente de quem está perto de você, que a verdade de Cristo se manifeste em você e através de você nessa noite. Eu quero nessa hora, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida um novo tempo, para que você possa construir coisas que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, que ainda não subiu ao seu pensamento, que o Espírito de Deus possa te revelar coisas profundas do coração do Pai nessa noite. Eu declaro sobre você essa semana, uma semana de paz, uma semana de vitória, de harmonia, e que a paz que excede todo entendimento esteja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Aleluia, Jesus.